e o pastor Vinícius ontem lá na sede com o presbítero Cristiano, né, e recebemos uma palavra muito poderosa. Eu falava com ele no começo da tarde, né, pela palavra tão poderosa que nós somos ministrados. E hoje eu tenho uma palavra, eu queria hoje estar debaixo, né, de algo entre as linhas, mas o Senhor me deu uma outra direção e eu quero ministrar sobre alterno ao tema um chamado para reconstruir. Olha para esse irmão e diga para ele: nem todo mundo, diga mais forte, nem todo mundo foi levantado para reconstruir. Quando nós olhamos para o livro do reconstrutor Neemias, no seu capítulo 6, e no seu versículo de número 3, a Bíblia discorre na narrativa e ela vai relatar, ela vai afirmar que Neemias está na reconstrução dos muros, e ele vai expressar quando os seus inimigos se levantam ao ponto de fazer ele tentar descer da missão ou da reconstrução que o céu havia o chamado para reconstruir. E o que me chama a atenção é que Neemias é daqueles crentes que eu acredito que tem aqui nesta casa, daqueles crentes cheios do Espírito Santo, que tem ousadia para falar com autoridade e também com sabedoria, ao ponto que ele vai responder os seus inimigos: estou fazendo uma grande obra, de maneira tal que eu não poderei descer. Em outras palavras, Neemias está dizendo: porque eu desceria para dar a vocês o gosto de anunciar que eu desci da reconstrução dos muros. Percebamos que Neemias está sendo direto aos seus inimigos. Percebamos que Neemias não está preocupado com a oposição que se levantou contra a existência de Neemias. Por que, apóstolo? Porque Neemias recebeu uma missão de Deus. E é interessante observarmos que todos aqueles que recebem uma missão de Deus, pouco se importa com o que os outros estão falando. Repara, subcalamaia. Pouco se importa com aqueles que estão tentando fazer você descer do nível, tentando fazer você perder o foco, perder a direção, perder a diretiva. Eu vim aqui com uma mensagem atual dizer para você que existe uma geração que está perdendo tempo com Sambalate, com Tobias, com Gesem, o árabe, e com uma falsa profetisa Noádias, ao ponto que quando eles falam, as pessoas deixam as palavras entrarem no seu coração, ao ponto delas descerem do muro, e elas descem dizendo: não vamos edificar, porque não foi Deus que nos chamou. Não vamos edificar, porque tudo que a gente vai tentar fazer, existe oposição. É minacanto como anúncia. Eu quero lhe dizer que toda vez que você que foi levantado para reconstruir, e quando se levantar a oposição, é Deus respondendo e dizendo: eu estou nesse negócio, e se eu estou nesse negócio, é para você ir até o fim. Glória a Deus. Se é preciso reconstruir, é porque algo foi construído e chegou a ser destruído, chegou a ser dilacerado. Antes que agora carregava a glória da construção, carrega as más falas de algo que tinha o seu impacto, que tinha a sua beleza, que tinha a sua majestade, e agora não tem. Por quê? Porque alguma situação sobreveio sobre aquela situação, sobre aquela cidade, sobre aquela vida, sobre aquele homem de Deus, sobre a vida daquela mulher de Deus, sobre a vida daquele profeta, sobre a vida daquela profetisa, e chegou às ruínas. E por ter chegado às ruínas, é necessário reconstruir. Eu comecei dizendo que nem todo mundo foi chamado para reconstruir. Vou repetir:
Nem todo mundo foi chamado para reconstruir. Tem gente que não tem na sua mente a capacidade e na sua alma a habilidade de ver algo que alguém construiu e que alguém sem temor, sem direção, destruiu. E quando aquela pessoa olha para aquela situação, ela olha e diz para si próprio: eu não tenho forças para levantar isso aqui, eu não tenho como edificar isso aqui. Percebamos que o texto que nós lemos, em todo o seu contexto, vai tratar de Neemias, o copeiro do rei, na cidadela de Suzã. Ele está localizado naquela localidade e ele está servindo o rei todos os dias. E é bem verdade que antes de o rei experimentar das bebidas que chegavam à sua mesa, que chegava à sua vida, era Neemias que experimentava primeiro. E aqui existe uma primeira revelação que eu quero compartilhar com você. Perceba que o cargo, que a posição em que Neemias é colocado, ela é tão fundamental, ela é tão importante e ao mesmo tempo ela é de tanta confiabilidade. Por quê? Porque se algo for envenenado, se houver alguma coisa colocada na comida ou na bebida do rei, quem vai experimentar primeiro será Neemias. Percebamos nesta noite que existem algumas pessoas, não são todas aqui nessa noite, existem aqui algumas pessoas que Deus escolheu você para lugares estratégicos. Eu vou falar mandar subcanto como a népia. E além de escolher você para lugares estratégicos, Deus colocou em você confiabilidade e ao mesmo tempo responsabilidade. Neemias experimenta do que vem ao rei todos os dias. Um belo dia, no capítulo 1, chega o seu irmão Anani, e ele chega trazendo más notícias de Jerusalém. Quais são as más notícias, apóstolos? Apóstolo, a cidade está derrubada, a cidade está queimada a fogo, a cidade está em opróbrio, a cidade está em miséria. Nós vivemos há 2 anos atrás, cerca da pandemia, e nós vimos opróbrio, nós vimos miséria, e nós vimos famílias destruídas por causa do Covid. E se você pegar algumas pessoas que passaram pelo processo do Covid, alguém que teve um familiar enfermo, alguém que teve um familiar entre a vida e a morte, se você pegar algumas pessoas que sobreviveram ao Covid, você está vendo que algumas delas estão conseguindo reconstruir. Mas se você pegar algumas pessoas, elas estão piores do que o processo da pandemia. Por quê? Porque o processo veio, a adversidade veio, e ele não tem força para se levantar para reconstruir. E aí nós poderíamos aqui usar várias facetas, ir em várias direções. Nesse período, pessoas emocionalmente ficaram mais doentes. Nesse período, pessoas que pareciam ser mais fortes começaram a mostrar que eram frágeis. Pessoas que eram frágeis e que muitos de nós achávamos que elas eram por causa da sua fragilidade, fácil de serem derrubadas ou se encostarem, elas se levantaram diante do Deus que fez o céu e fez a terra. E perceba que elas estão reconstruindo, porque nem todo mundo vai conseguir reconstruir. Só que Neemias foi chamado para isso. Se aqui tiver um reconstrutor, tá bom, porque a cidade não vai precisar de 10 reconstrutores,
Mas se tiver um aqui nessa noite, no qual Deus chamou, selecionou e deu a ele uma missão, tudo aquilo que foi destruído vai ser reconstruído. Amém ou não amém? Amém. Partindo dessa premissa, vamos aqui ministrar o primeiro tópico. Para reconstruir é necessário sentir profunda dor por aquilo que foi destruído. É por isso que eu disse para você que nem todo mundo está pronto para reconstruir. Porque para reconstruir eu preciso sentir a profunda dor daquilo que foi destruído. Porque se eu não sentir profunda dor daquilo que foi destruído, eu não vou ter habilidade e capacidade para levantar, para reconstruir. Neemias está sentindo a dor do povo. Neemias está sentindo a dor de quem está lá em Jerusalém. Neemias só recebeu notícia, porque receber notícia é uma coisa e estar no ambiente é outro. Mas perceba que as notícias que chegam vai mexer com o reconstrutor, que até então é apenas um copeiro. É nos momentos de dor é que Deus vai revelar. E se você não dá glória, está mal. É nos momentos de dor que o céu vai revelar qual é a sua missão. É dos momentos de dor